Bom dia, vamos dar continuidade a conhecimentos gerais para o CNU, Finanças Públicas, Lei de Responsabilidade Fiscal, questões, vamos resolver questões. Então, vou ler e aí vocês vão, só a gente faz, dando aí as suas, tentar botar um pouco maior aqui, para a gente ler a questão toda. Acho que aqui já dá. Não, acho que aqui já dá. Não dá mais do que isso. Ele foi reduzido. Vamos lá, não é muito pequeno. E essa questão é recente. 6 Rio 2023. Em um determinado ente público, mantinha o controle das empresas discriminadas no quadro a seguir. Ou seja, a empresa A, que era de coleta de tratamento de resíduos, tinha 100% de capital votante, que era desse ente, né? Esse ente público. Empresa B, gestão e fomento ao turismo, o percentual do ente não captaram 95%. Empresa C, serviços financeiros, 51%. Receita operacional era 23, 11 e 79. E o custeio pessoal, 23, 9 e 19. Primeira coisa que a gente tem que lembrar lá da LRS. Se a maioria capital votante das empresas é doente, ela é uma empresa controlada. Acho que a gente até no material tem essa questão, né? A gente acabou de rever. Se ela tem despesa de custeio ou para pessoal, ela é uma empresa dependente. Primeiro ela tem que ser controlada para depois ela ser dependente. Vamos ver o que ele quer saber aqui. Agora tem mais itens. Lá na questão ele só deu uma situação. Aqui ele deu mais situações. Adicionalmente, sabe-se o seguinte: o valor da receita operacional líquida de cada empresa foi exclusivamente auferido pelo exercício de sua atividade fim, junto a terceiros, e não contempla repasses do ente controlador. Ou seja, ela não contempla repasses do ente controlador na receita operacional. Ou seja, receita operacional é o que ela, o que ela recebe. Segunda situação, os valores da receita operacional e das despesas de pessoal mais custeio são expressos em milhões de reais, refere-se ao último exercício financeiro encerrado e não apresentam alterações significativas em relação aos exercícios anteriores. Quarta situação, terceira, aliás. O capital social das três empresas é composto apenas por ações de direito a voto. Ok. Então, mais um item. Esse item confirma o que a gente já sabia, elas são controladas, porque tem que ser percentual maior de capital votante. E ele está dizendo que todo esse capital aí é votante. E o último item, antes de analisar as questões, é o percentual de participação do ente no capital de todas as empresas não foi alterado desde a criação das mesmas. Ou seja, não teve investimento de capital para aumento de participação. É aquela questão que a gente viu lá, que você pode também fazer, mas isso não vai tornar ela dependente ou independente. Ela não mantém, não altera. Então, lá, agora vamos usar os itens, o que ele quer agora, é a questão completa. A partir das informações hipotéticas, no contexto do planejamento do orçamento governamental e à luz do conceito de empresa estatal dependente disposto na LRF, verifique. Letra A. A empresa B, isso aqui, empresa B, não pode ser enquadrada como empresa estatal dependente, pois gerou resultado positivo no período? Não, né? Porque apesar dela ter resultado positivo, 11, aquela receita operacional só gastou 9, ela pode ser dependente. Por quê? Porque basta que o ente faça um investimento de capital nela, desde que não seja investimento para aporte de aumento de capital, porque ele falou que não foi feito, não foi alterado nos últimos anos. Então, não é necessariamente porque a empresa ela é superavitária que ela não pode ser dependente, ela pode ser, mesmo superavitária. A empresa que despesa de capital da empresa A, ainda que despesas de capital da empresa A sejam custeadas pelo ente, ela pode continuar enquadrada como empresa estatal dependente? Sim, né? Entendi muito essa pergunta aqui, mas tudo bem. Ainda que despesas de capital da empresa sejam custeadas pelo ente, ela pode continuar enquadrada como empresa estatal dependente? Sim. Na verdade, se ela receber despesa de capital, ela vai se tornar dependente. E ela já é dependente.
Por quê? Porque a receita corrente dela, a receita corrente líquida dela, a operação líquida, é menor do que a despesa de capital. Ou seja, ela tem que receber recursos para ela se manter, senão ela está com prejuízo. Ela recebe 2 e paga 23. Vamos lá. Para mim, por enquanto, está a letra B. Vamos lá. As três empresas devem constar no orçamento fiscal do ente em decorrência de serem empresas controladas? Não. Elas têm que constar no orçamento, você lembra quem consta no orçamento? Quando a empresa ela é dependente. Quando a empresa é dependente, ela vai constar no orçamento. Por quê? Porque o ente vai ter que custear aquelas despesas de pessoal. Então, já tem que constar no orçamento. E aí, o Congresso tem que aprovar esses valores que vão ser repassados para a empresa. Então, não é o fato de ser controlada que faz com que conste no orçamento. É o fato de ser dependente. Então, não é porque a empresa é controlada que ela conste no orçamento. É porque ela é dependente. Por atuar na área de serviços financeiros, a empresa C não pode ser enquadrada como empresa estatal dependente? Não tem nenhuma restrição dessa. A restrição é que ela tem que ser controlada. Segundo, que ela tem que ser dependente, receber dinheiro para custeio, despesa de pessoal ou despesa de capital, com exceção da despesa de capital para aumento de capital. Se for uma despesa de capital para aumento de participação acionária, ela continua sendo independente, mas se não, então é despesa pessoal, custeio ou despesa de capital. Então não existe área, existe situações que faz. Tanto é que a gente deu exemplos na prova, né? Na prova, não, nas aulas, que pô, tem empresas aí na área financeira que eu acho que a gente entende que elas são dependentes do governo. Se o ente aumentar o capital da empresa C, esta possa ser enquadrada como empresa estatal dependente? Não, né? Na realidade, é o que a lei prevê, desculpa, o que a lei prevê. Se o ente aumentar capital, ou seja, aumentar a participação acionária, a empresa, se ela pode ser enquadrada como dependente, não. Se for aumento de capital, não. Tem que ser uma despesa de capital que não ocorra aumento majoritário. Então, para mim, seria a letra B. Para vocês. Aberta a palavra. Difícil essa, viu? É, é recente, né? Ano passado. Leila, não? Vamos. Eu acho que é B mesmo. É, lá, letra B. Está correta. Vamos para a próxima. Isso aqui é menorzinho, dá para a gente ler tudo. Vem aqui, vamos lá. 6 Gran-Rios. Vamos lá, de novo. Um parâmetro definido pela LRF para acompanhamento dos limites é a receita corrente líquida, que consiste no somatório das receitas correntes deduzido de valores também definidos em lei, correspondente à destinação de recursos vinculados. Na apuração da receita corrente líquida na União, uma das deduções previstas corresponde a. Ele quer aquele quadro que a gente viu, que é o seguinte: você tem a receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É a receita corrente que a gente aprendeu, tributa com os pais, ou seja, é receita tributária, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferência corrente e outra receita corrente. Menos, lembra o menos? O que é o menos? É o que a União transfere para estados e municípios, o que a União, faz recebe dos seus servidores para contribuição social, né, de PIS, PASEP, e aquelas compensações financeiras. O cara veio do Estado, veio para a União, eu vou pagar a aposentadoria dele, eu não posso contar isso como receita minha. Então vamos lá, qual seria a resposta? Qual seria o que ele quer saber? Qual é a dedução que eu não levo para a receita corrente? O tributo é com os pais. Recursos para pagamento a serviços da dívida, recursos para aplicação mínima em saúde e educação, transferências de convênios firmados com entes, compensação financeira entre regimes previdenciários, ou repasse para os poderes legislativo e judiciário. Qual seria, Valente? Eu acho que é E. E por que aí? No quadro lá, o que tem de desconto? Que você não vai contar na receita corrente líquida. Passe para os poderes legislativo e judiciário. Não.
É a compensação financeira entre os regimes. Isso não entra no ponto da receita corrente líquida, por quê? Porque o cara trabalhou no Estado, veio para a União, vai se aposentar, eu vou receber a receita dessa compensação. Só que isso vai ser destinado para o pagamento do, do, da aposentadoria dele. Então, isso não é receita minha corrente. Isso tem que ser deduzido, não pode entrar no meu limite. É a letra C, letra D. Vamos ver aqui se tem algum bizu aqui, se alguém fez algum bizu. Aqui, vamos lá. Demonstrativo de receita corrente. Manual da despesa aqui, financeira, deduções, transferências constitucionais, contribuições de empregados para empregados e trabalhadores por seguridade social, artigo 95, né? Contribuição do servidor para o plano de previdência, contribuição dos militares para o custeio de pessoas militares, ainda botou aqui, ó, FGV cobra isso. Compensação financeira de regime militares, dedução da receita para a formação do Fundeb, contribuição do PIS/PASEP. Esse aqui, a gente já tem lá no nosso quadro. Esse aqui é, inclusive, o quadro que a gente estudou, né? Tá, o material que a gente estudou. Esse aqui, deixa eu ver aqui se ele botou alguma coisa diferente aqui. Receita corrente líquida, somatório de receitas correntes deduzidos na União, nos estados e municípios, RPPS, PDF, TDF, nos estados, municípios da União, isso aqui não ficou muito bom, não. Isso aqui não gostei. Acho que aquele quadro está mais esquematizado. Esse aqui está bom também. Da União, deixa eu ver esse aqui, receitas tributárias menos despesas correntes, não, tem que ver esse aqui. Acho que o melhor corpo, o melhor quadro é o que a gente tem mesmo. É aquele ali, para mim, né? Estados. Não, o melhor quadro é esse aqui. Que a gente já tem no nosso material. Então, a letra D. Mas entendeu por que a letra D, né? Porque você tem a receita corrente e você tem que deduzir o quê? O que a União transfere para os estados e municípios, que é transferências funcionais legais, a contribuição do empregador e do trabalhador à Seguridade Social, a contribuição relativa a PIS/PASEP, que ela tem destinação específica, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência e o que é na questão. É a receita recebida de compensação financeira, de contagem recíproca de tempo de contribuição a regimes previdenciários distintos. O que ele perguntou aqui? O que é deduzido? Compensação financeira entre regimes previdenciários. Saúde, serviço da dívida, poder legislativo, não. Aqui seria repasse se fosse para estados e municípios, mas não para poder. É um direito do poder receber o repasse dele. Próximo. Vamos lá. Um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um ente público, que é o instrumento tratado na LRF, no contexto do controle de execução orçamentária e financeira. Lembra que a gente tem dois controles que a LRF coloca, o RREO, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e o RLF, Relatório de Gestão Fiscal, está falando de um desses. Então, está dizendo assim, ó, um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um ente público, que é um instrumento tratado na LRF no contexto do controle de execução orçamentária financeira. Esse instrumento deve ser publicado após a aprovação do orçamento anual dos entes públicos e, na análise de sua adequação, o analista deve considerar. Aqui não está falando nenhum dos dois, ele está falando daquele decreto que você faz quando você publica a LOA. Você diz, ok, eu tenho esse recurso e agora eu vou programar janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, como é que eu vou distribuir, né, os pagamentos, as despesas vão ser pagas. É isso que ele quer saber. E aí você lá tem no decreto que aí tem que constar. Letra A. Atos que limitam a execução orçamentária e financeira são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo, do ente. Letra B. Limitações para a execução orçamentária não devem ser baseadas no comportamento da programação financeira, dado seu caráter estimativo. Letra C. O cronograma de execução mensal de desembolso deve contemplar somente despesas empenhadas no exercício a que se refere. Quando eu leio palavra somente, já fico uma pulga atrás do olho. Letra D. A programação financeira indica que recursos arrecadados em exercícios não podem custear despesas de outros exercícios. Letra E. Recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que arrecadados em exercícios anteriores. E aí? Está aberta a palavra. Qual a letra?
E aí, Gente, Leila, Samuel, sinceramente, não sei. pois, essa daí a gente estudou também. Você lembra que a gente estudou que a LRF, ela impõe que aquela receita que foi arrecadada de forma vinculada, ela tem que ir para aquela destinação. Ela criou essa regra para que justamente você arrecade uma taxa, o que for vinculado, você não gaste em outra coisa, para você não criar desequilíbrios nos serviços públicos. E ainda que essa receita esteja vinda em exercício posterior, ela vai ter que estar vinculada àquela despesa. Significa o seguinte: eu fiz uma estimativa, uma previsão, que eu iria arrecadar receitas que seriam destinadas exclusivamente para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Mas só que eu não consegui arrecadar naquele ano. Eu não consegui, por algum motivo, não foi pago aquele tributo específico para aquela destinação específica. A pessoa, a empresa, a pessoa não pagou para o governo. Aí pagou no ano seguinte, com juros e multa. Esse dinheiro, como ele não entrou naquele ano que eu tinha estimado ele, vai entrar no ano seguinte. Ele deixa de ter destinação específica? Não, né? É justamente essa parte final. Ainda que arrecadado em exercícios anteriores. Então, os recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que arrecadados em exercícios anteriores. O exemplo que ele está dando é: eu arrecadei, mas não consegui gastar com a destinação específica na qual ele está vinculado. Então, recebi o recurso vinculado, que já está previsto, que é para a educação. Não consegui fazer a licitação, não consegui fazer a compra, não consegui fazer a despesa. Esse recurso vai passar para o ano que vem. Eu posso, tendo em vista que eu não gastei com o que eu devia ano passado, eu posso destinar agora da saúde, mandar ele para, sei lá, para obra pública? Não. A LRF proíbe isso. Você deu o recurso destinado específico, ele tem que continuar específico. Ainda que você não gaste naquele ano, no ano seguinte ele vai continuar específico para aquela despesa. Entendeu? Vamos ver Entendi. os erros das outras aqui. Falando igual a minha filha de um ano. Minha filha de 1 ano, 2 anos, na verdade, ela sempre fala isso. Entendeu? Estou imitando ela. Ela fala, entendeu, pai? Atos que limitam a execução orçamentária e financeira são prerrogativas exclusivas do Poder Executivo? Não. A gente viu que conforme vai tendo a não entrada de recursos, ou seja, tem uma palavra específica aí do orçamento, a não efetivação da receita, o Poder Executivo vai informar isso a todos os poderes, e os poderes vão fazer essa limitação. Por quê? Ele vai dizer aonde, por exemplo, o Poder Judiciário vai dizer aonde ele vai deixar de gastar. E o Poder Executivo não pode dizer aonde o Poder Judiciário vai gastar ou não. Eu só vai comunicar dizendo: olha, a gente não está arrecadando o que a gente devia, a gente estava prevendo. Então, você tem que limitar aí a sua execução orçamentária. Ele vai definir. Poder Legislativo é a mesma coisa, o Ministério Público é a mesma coisa. Então, não é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Cada ente vai fazer sua limitação. Cada um sabe onde o calo dói na haste e aonde pode cortar. Então, por isso, não é a letra A. Limitações para execução orçamentária não devem ser baseadas em comportamentos, devem ser baseadas. Se o comportamento da receita não está sendo atingido, ou seja, que você previa, você tem que, né, justamente fazer essa limitação. Dado seu caráter estimativo, pelo contrário, né? Dado seu caráter estimativo, o seu tempo todo tem que estar reestimando e já se precavendo pelo princípio da precaução: olha, não gasta mais. Ele não está vindo percentualmente quem estava prevendo. Cronograma de execução mensal de desembolso deve contemplar somente despesas empenhadas? Não. Somente deve ter todo tipo de despesa. Não é só empenhada, é liquidada, a paga. A programação financeira indica que os recursos arrecadados em exercício não podem custear despesa dos outros exercícios? Não, é chamadas despesas dos exercícios anteriores. Você pode arrecadar num exercício, pagar no outro, deixar escrito em despesas de exercícios anteriores. Não existe essa regra. Existe essa regra aqui: recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para atender o objeto dessa vinculação, ainda que arrecadados em exercícios anteriores. Próximo aqui. Vamos indo devagar, vamos mais rápido. Temos 3, vamos fazer 10 hoje. Mais facinho, vai mais rápido agora. O orçamento foi aprovado no prazo estabelecido e os órgãos públicos aguardam a liberação das verbas previstas.
Nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, caberá ao Poder Executivo estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução do desembolso, diário, quinzenal, mensal, bimestral ou trimestral. Como é que é feito o desembolso da programação financeira? Que a gente acabou de comentar na questão anterior. Você faz um decreto que vai programar como é que você vai gastar em janeiro, fevereiro, em março, abril, até o final do ano, o que você vai gastar e como você vai gastar, e qual. Então, qual é a forma que o poder vai fazer? Poder executivo. Qual Diário, letra? quinzenal, qual? Mensal. Mensal, mês a mês. O desembolso é mensal que é feito, né? Vamos lá. Questão 5. Questão 5. O OP trabalha no setor de orçamento do Congresso Nacional e recebe os números de determinadas pessoas jurídicas para integrá-las nas rubricas orçamentárias. Nos termos da Lei Complementar 101, integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as despesas de um determinado banco relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Tal banco ele quer saber qual é o banco que é dependente. Banco Central do Brasil. Por quê? Aí já envolve direito administrativo, porque ele é uma autarquia, né? É uma autarquia, é uma empresa pública, desculpa, é da empresa, administração pública indireta. Então, ele faz parte do orçamento da União. Daí não mataria nem pelo IRS, mas está mal classificado isso aí. Então, deveria estar até em direito administrativo. Questão 6. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal especificam os conteúdos dos instrumentos de planejamento orçamentário, mas há pontos que são tratados de forma complementar na LDO e na LOA. Vamos lá. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal especificam os conteúdos dos instrumentos de planejamento orçamentário, mas há pontos que são tratados de forma complementar na LDO e na LOA. Um desses pontos refere-se a quê? Ele está querendo saber o que tem na LOA ou na LDO que é específico, que foi colocado pela IRS. Está mal escrito esse enunciado, mas vamos lá. Qual é um desses pontos, que são tratados de forma complementar na LDO e na LOA? A renúncia de receita, as alterações na legislação tributária, o controle de custos, letra D, os critérios para limitação de bem, letra E, aos objetivos das políticas macroeconômicas. E aí? Rodrigo está next. Estou digitando aqui. Rodrigo está next. Vamos lá. Qual é a letra? A, B, C, D, U, E. O que está somente na LRF? Que a gente viu várias vezes. O Rodrigo botou no chat a resposta. Ok, Rodrigo. Renúncia de receita. A LRF ela é cheia de gatilhos para renúncia da receita na LDO, que vai ter naquele exercício nos dois seguintes e na LOA. Você vai ter as medidas de compensação na LOA. Vamos ver aqui se tem algum gráfico aqui. Medidas de implementação, custeio, LDO, renúncia de receita. Aqui, até botou aqui. Renúncia de receita, né? De metas fiscais, na LOA também vai ter aqui. Alteração da legislação tributária só vai estar na LDO. Ah, entendi. O que ele quer, na realidade, o que está na LDO e na LOA ao mesmo tempo, que a RLF propõe. Controle de custo só está na LDO. Critérios para limitação de empenho só está na LDO. Objetivos das políticas socioeconômicas não está em nenhuma das duas. Acho que esse cara que matou a questão. Equilíbrio, não tem nenhum resumo. Até agora não vimos nenhum resumo. Sétima, questão 7. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o resultado do Banco Central do Brasil apurada após a constituição e reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o, letra A, primeiro dia útil subsequente à aprovação do balanço semestrais, terceiro dia útil, quinto dia útil, oitavo dia útil, décimo dia útil. E aí, pegadinha, Eu acho que é o 10º. décimo dia. A gente leu isso na NRS. Vamos passar rápido. Oitavo.
Questão 8. Um servidor defende, no âmbito das receitas que compõem o orçamento, a necessidade de renúncia de receita para gerar desenvolvimento em determinada região. Ou seja, o servidor ele diz que para você fazer renúncia, você tem que fazer o seguinte, ó, ao âmbito das receitas, a necessidade de renúncia de receita para gerar desenvolvimento em região. O que, que ele precisa fazer para que ele faça essa renúncia de receita? Ou para o desenvolvimento. Se ele deixar de cobrar algum tributo em determinada região para ela que se desenvolva. O que, que é preciso nos termos da lei de responsabilidade fiscal? A renúncia pode ser compreender a, desculpa, crédito presumido, especial, majorado, provisório ou extensivo. Essa lei também, Essa eu não sei. sabe? Lá na LRF, ele diz o seguinte, ó, vai ser considerado renúncia de receita. Aí começa a descrever. Isenção, anistia, crédito. Estou faltando só a classificação do crédito. Crédito É presumido. 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 Presumido, Presumido. presumido. Vamos abrir aqui se tem algum crédito. Opa, essa aqui eu já gostei. Aqui, ó. Considera-se renúncia de receita. Gostei. Vou pegar esse quadro aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. A gente tem aqui os resumos. Resumos do Senhor aqui. Esse aqui vai para o nosso resumo do Senhor. Eu gostei desse quadro aqui. O primeiro quadro de hoje que eu gostei. Então, vou voltar lá. Aqui. Então, o que é considerado renúncia de receita? Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção não geral. Tem que pegar essa pegadinha. Isenção não geral, outros benefícios e alteração da lei. Base de cálculo que implique redução de liminar de tributos. Esse quadrinho está no nosso resumo. Vamos lá, dá tempo de fazer mais questões. Questão 9. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, estabelece os procedimentos de finanças públicas a serem seguidos, visando ao planejamento e à transparência das ações governamentais. Essa lei, letra A, vamos lá. Essa lei, letra A, é aplicável à União, ao Distrito Federal apenas? É aplicável aos estados e aos municípios apenas? É aplicável apenas ao Poder Executivo? Apenas. D. Impõe limites e condições a respeito da renúncia de receitas pelo governo. Letra E. Determina as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Qual é? Não, calma, segura. Você está confundindo. Está perguntando o que é a LRF. A letra E é de uma lei, mas não é da LRF. Outra lei. Renúncia de receita. A letra E é a LDO. A LDO ela determina as despesas de capitais para o exercício financeiro. Tem cuidado, que você está lembrando das coisas, mas está atravessando o outro lado. Lembrando que isso aqui ele não completou, mas está no artigo 1º, quando a gente leu da LRF, diz o seguinte, que ela aplicava a quem? À União, ao Estado, Distrito Federal e município, a todos os entes. As leis que nós vimos aqui, os conceitos que nós vimos aqui de direito financeiro e finanças públicas é para todo o Brasil. Um município pequenininho lá, ele tem que fazer o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais. Não é uma coisa do governo federal que a gente está vendo, não. Está vendo uma coisa... Deixa eu ver se ele botou um quadro aqui. Próximo, pelo menos chegamos a 10. Então, acho que dá até mais. Um integrante da Comissão de Orçamento do órgão público busca analisar as despesas continuadas. De acordo com a Lei Complementar número 101, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a quê? Lembrando que ele está falando da LRF aqui. Lembrando que na Constituição há um tempo, na LRF há outro tempo. 2 exercícios, 30 dias, 4 meses, 20 horas. Cara, 20 horas aí você não erraria, sei não. 3 anos, e aí? Ele mudou só o valor ali. Conceitualmente. 2 exercícios. 2 exercícios, que é 2 anos. Se fosse com base na Constituição,
O programa de caráter continuado é acima de um exercício, ou seja, um ano. Na LRF, como ele botou específico de acordo com a LRF, aí é 2 exercícios. Questão 11. Questão 11. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi considerada uma lei nacional, aplicável a todas as esferas de governo, criando limitações aos administradores públicos de todas as matrizes, estabelecendo severas sanções para o seu descumprimento. No caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa e sua adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de direitos orçamentários, é acompanhada de declaração do. Vai ser declaração de quem? Declaração de quem? Que vai ter, caso você esteja adequado. O chefe do Poder Executivo, ordenador de despesas, gerente geral do órgão, controlador orçamentário interno, fiscal orçamentário. É quem te deu Ah, na LRF. Qual de quem é? chefe do executivo? Não, ordenador de despesa. No caso de expansão, de criação ou profissionalização governamental, que acarrete aumento de despesa, a sua adequação orçamentária e financeira, com a lei orçamentária e a compatibilidade com o plano plurianual com a lei de direitos orçamentários, essa comunicada será acompanhada de declaração do ordenador de despesa. O ordenador de despesa ele tem que dizer que aquela despesa que está sendo feita ela está compatível com o PPA. A LOA está compatível, a despesa da LOA que você está fazendo está compatível com o PPA e com a LDO. Deixa eu ver se tem algum quadro aqui. Aqui. É o artigo 16 da lei. A criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro em que deva entrar em vigor nos 2 subsequentes, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Vou pegar essa imagem aqui. Bem que essa aqui antes tem lá. Já tem no material também. Esse aqui. Vou botar aqui. Essa aqui já é do material que a gente está usando. Mais uma, mais uma. E até a hora que está. Mais 5 minutos, acho que consegue. Mais alguns. Questão 12. Para fins de controle de despesas públicas que promovam uma gestão equilibrada de gastos, a LRF impôs limites quanto à despesa de pessoal, que consiste em um dos principais gastos públicos. Esse limite foi definido por poderes pela lei de responsabilidade, pela lei de responsabilidade, para uma responsabilização dos gestores, considerando a composição da administração pública federal um órgão que tem suas despesas com o pessoal incluídas no limite atribuído ao Poder Executivo, 40,9% da receita corrente líquida da Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Contas da União. Quem está dentro do limite da União? A, B, C, D ou E. O Ministério Público Federal é separado, ele tem o limite dele próprio. MPF e MPE. Supremo é Judiciário. Tribunal Regional Judiciário. Tribunal de Contas da União está no limite do Legislativo. Controladoria Geral da União, que é um ministério, né? Que é a Controladoria da União. Está no limite do Poder Executivo. Ok? Isso aí tem que ser rápido. Questão 13. Com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a RLF estabeleceu limites para a despesa com o pessoal dos entes públicos. Considerada uma receita corrente líquida na União de 2 bilhões de reais, a despesa com o pessoal atingirá o limite prudencial com valor de... O que ele está perguntando aqui? Qual é o limite? 900. Isso, 900. 900? Lembra que tem 3 limites. Prudencial, Como? não é o prudencial. Tem o de alerta, o seguinte, o Então é prudencial 950. 950, 950. Que o primeiro 900 que você falou é o de alerta. Chegou Certo. 90% alerta, Depois é que eu me toquei que era o prudencial. prudencial. Questão 14. À luz da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em se tratando de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, constata que essa operação é destinada para atender insuficiência de caixa com juros e encargos incidentes em prazo superior a 12 meses, lembrando que a ARO tem que ser feita dentro daquele ano, então 12 meses já era. É destinada para atender insuficiência de caixa e deverá ser liquidada com juros e encargos incidentes no prazo superior a 24 meses? Não.
é destinada a atender, ela tem que ser, a ARO, ela tem que ser paga até dia 10 de dezembro, então não pode passar daquele ano. Ela é uma antecipação de receita orçamentária, tem que concluir naquele orçamento. É destinada a atender a insuficiência de caixa deve ser liquidada com juros encarecidos no último ano do mandato do poder do presidente, do governador e do prefeito. Na verdade, ela não pode nem ser feita. No último ano de mandato, a ARO não pode ser feita. Poderá ser contratada, ainda que possa existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada? Não, se tiver anterior, você tem que pagar anterior. Estará proibida, enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada? Qual é? Letra E, né? Você não pode fazer uma outra área se tiver uma vigente. Não pode ser feita no último ano do mandato e ela tem que ser paga até dia 10 de dezembro. Deixa eu ver se tem algum quadro aqui para gente. Esse aqui é o, daqui é o Sérgio Mendes. Mas aí, no nosso quadro tá bom. Tá perfeito lá, mas vou levar esse aqui também. Vai que contribui. Mas são essas três informações, quatro informações que precisa ter. Não pode ser feita no último ano, tem que ser paga até dia 10 de dezembro. Questão 15. A Lei Complementar número 101, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, não aborda o mérito do que pode ou não pode ser escrito em restos a pagar. No seu artigo 42, entretanto, ela determina que o titular do poder não poderá contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato ou de parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para isso. Ok, então está informando isso. O prazo estabelecido pela aludida Lei Complementar 101 para a proibição do titular do poder refere-se ao último, e aí? É o último ano, último trimestre, quadrimestre do seu mandato, 2 trimestres do seu mandato ou 2 quadrimestres? Quando é que ele Dois não pode? Isso, pode falar. Dois dois quadrimestres. quadrimestres. 2 quadrimestres. Questão 16. Um cidadão participa da organização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, das diretrizes orçamentárias e do orçamento. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está sendo assegurada ao quê? A operação, referência, antecipação, transparência ou captação. O que está sendo respeitado aí quando tem participação do cidadão? Na confecção da lei orçamentária. Transparência. Transparência. Você está bem, Linda. Vamos lá. Questão 17. Eu pulou a 16? Não, tá certo, eu estou rápido. Questão 17. É importante compreender os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, os quais permitem interpretar corretamente as informações contábeis. Consta do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, sexta edição, na parte geral, no item 3, que a apuração e a evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam a despesa comercial das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, o resultado primário do resultado nominal, são realizados para que se verifique o equilíbrio das contas públicas. Ok. O relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária permite identificar na contabilidade aplicada ao setor público o aspecto contábil, financeiro, fiscal, orçamentário ou patrimonial. E aí? Orçamentário. Olha o nome do relatório. Relatório de gestão Ou então é assim. fiscal. Fiscal. Ver o resultado fiscal. Questão 18. O acompanhamento da execução orçamentária não está restrito aos relatórios emitidos após o encerramento do exercício financeiro, devendo ser concomitante. Um instrumento que fornece informações para esse acompanhamento é anexo de riscos fiscais, parecer prévio do Tribunal de Contas, decreto de abertura de créditos adicionais, demonstrativo de contabilidade entre receitas e despesas, relatório resumido de execução orçamentária. Como é? Qual é que você faz o acompanhamento? Na LRF. O relatório resumido faz o acompanhamento. Todo bimestre você vai fazendo um relatório resumido da execução orçamentária. Esse aqui, ó, compatibilidade de receita e despesas, aí tem na Lua, mas não é um acompanhamento concomitante. O decreto de abertura de créditos adicionais, isso aí você faz só no início do ano e diz como é que vai ser feito o desembolso mês a mês. Parecer do Tribunal de Contas é posterior. O anexo de riscos fiscais você também faz no início do ano. No início do ano ele começa a prever esses riscos fiscais, mas o que você acompanha bimestralmente é o relatório de execução orçamentária. Relatório resumido, na verdade, é o resumido.
Questão 19, depois a última a gente finaliza hoje. O orçamento público no Brasil é regido pela Constituição e pela lei complementar e ordinária que define os conteúdos e características dos instrumentos básicos de planejamento, de forma a prover à sociedade com informações prévias sobre os planos do governo. Se um cidadão desejar saber quais as medidas aprovadas pelo governo para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento de um dado período, ele deve consultar o quê? PPA, anexo de metas fiscais, relatório de gestão fiscal, lei orçamentária anual ou lei de diretrizes orçamentárias. E aí? Olha só o que ele quer. Se o cidadão quiser saber as medidas aprovadas pelo governo para o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados por recursos orçamentários no dado período. E aí? Ele precisa saber o quê? Plano Boa, plurianual. Qual? boa. Cadê? Não. LDO. Lei de diretrizes orçamentárias. Deixa eu só pegar aqui se tem algum quadro mesmo. A lei disporá sobre as normas relativas ao controle de custos, normas relativas à avaliação de programas, LDO. Vou pegar esse quadro aqui. Então, a LDO, que tem a avaliação dos programas. Na PPA, tem os próprios programas, mas quem avalia os programas, porque você tem um encadeamento. PPA diz os programas, LDO vai avaliar e dar a diretriz e a LOA vai executar. Ele pergunta aqui, se o cidadão deseja saber quais as medidas aprovadas para controle de custos e avaliação de programas. Aí abre aqui, quem faz o controle de custos? LDO, controle de custos e avaliação de programas, LDO. Finalizando hoje. A lei de responsabilidade, questão 20. A lei de responsabilidade fiscal, criada no ano de 2000, buscou definir parâmetros que guiassem a gestão pública das finanças públicas. Dentre as principais medidas adotadas pela LRF, constam as seguintes, exceto, ou seja, o que está errado, o que não consta da LRF. Letra A, vedação da possibilidade de refinanciamento e postergação de dívidas entre entes da federação. Letra B, limitação de endividamento público, com penalidade caso o limite seja ultrapassado e não recorra a retorno rápido a determinados níveis de endividamento. Letra C, definição de tetos para gastos com pessoais com percentual de receita corrente líquida. Letra D, definição de regras rígidas para gastos com pessoal no ano final de mandato de governante. E letra E, definição de limites iguais de gastos com funcionalismo entre as diferentes esferas e poderes, garantindo isonomia na gestão. E aí? D. Qual? Letra D. Não. Letra Não E. é. O limite de gastos é iguais? Hum, O limite de certo. gastos é diferente. Um é 50%, outro é Tá 60%, outro é certo. 60%. Ou seja, o que não é previsto? É limite de gastos iguais. Deixa eu ver se tem algum quadro aqui. Tá muito letra E. Mas é 50 60. Tudo bem que essas questões são facinhas, talvez a Sesgran Rio não vai trazer tão assim, mas baseado nisso, você tem uma noção, mesmo que ela crie o contexto, o que ela vem cobrando. Preciso ir, estou no limite, pessoal. Segunda-feira a gente começa a Segunda-feira. revisão geral. Ok? Um abraço, até segunda. Outra, até. Tchau.